Havendo no regimental, declaro aberta a 11ª sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal. Cumprimento os senhores conselheiros, senhora procuradora, senhor procurador, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados. Sobre a mesa, a ata da 9ª sessão ordinária realizada de 14 de abril, que submeto a aprovação nessa oportunidade. Em votação, aprovado. Expediente inicial. Eu ofereço a palavra aos senhores conselheiros, querem fazer uso dela? Pois não. Senhor presidente, José Romero. Quero registrar meu impedimento nos itens 62 e 110. Regimental, anotado. Antes de passar a hora do dia, pergunto ao eminente senhor procurador de contas, José Mendes, se deseja ter visto em algum processo de construção da pauta, ou se pretende produzir sustentação oral em algum item da presente pauta. Agradeço. Vamos então dar início à sessão. Contas anuais, julgamento, Faculdade de Medicina da USP. Que eu retiro, voltando ao gabinete. Eu retiro o item 1, explico para os senhores conselheiros, senhores procuradores, porque o doutor Edgar havia pedido vista desse item, então vou retirar novamente e aguardar que ele retorne. Item 2, item 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, o item 2 a 10 em conjunto, que eu relato quando Vossas Excelências. O item 2, aditivos ao contrato da Prodesp, consórcio da área de mar Poupa Tempo. O item 3, contrato entre a CESP e a Companhia Energética do Estado de São Paulo e a empresa Reiva S.A. O item 4 é um convênio de aditamento entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, CDHU, e a Prefeitura de Ubarana. O item 5 é prestações de contas e repasses de 2012 da Secretaria de Desenvolvimento Social a diversas prefeituras. O item 6 é prestação de contas e repasses de 2011 da Defensoria Pública ao Instituto Nacional do Estado de São Paulo, IESP, e outras entidades que no voto estão disponibilizados. O item 7 é prestação de contas de repasse efetuado pelo Secretaria de Estado da Educação à Associação de Prevenção e Atendimento Especializado e Inclusão de Pessoas Deficientes de Ribeirão Pires, de 2012. Item 8º, prestação de contas da Secretaria de Estado de Saúde à Santa Casa de Butuporanga, de 2011. Item 9, prestação de contas do valor de R$ 20.310.608,29 da Secretaria de Estado da Saúde à Fundação Faculdade de Medicina. Item 10, prestação de conta de repasse efetuado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano ao movimento do Sem Terra de São Miguel Paulista 2008. Já disponibilizei voto a Vossas Excelências e, tendo atendido os pressupostos legais, eu voto pela regularidade dos itens dispostos do número 2 ao 10º da presente pauta. Os votos estão em discussão. Com a palavra, ao ilustre conselheiro Renato Batista Costa. Eminente presidente, eminente conselheiro, eminentes procuradores, senhor secretário, todos os presentes, boa tarde. Senhor presidente, apenas para esclarecer, no item 3, o relatório e voto que Vossa Excelência fez a gentileza de encaminhar previamente, consigna a proposta de irregularidade. No item 3, o contrato da CESP, só para que não haja... É verdade, Vossa Excelência, como sempre, atento, por isso eu vou retirar de pauta, voltando ao gabinete. Eu agradeço a Vossa Excelência. E mantendo as demais com voto pela regularidade. Perfeitamente, eu agradeço. Agradeço que está em discussão. Na discussão e votação, aprovado. Passo a palavra agora ao doutor Renato Martins Costa, itens 14 ao 22 da pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Com relatórios e votos individualizados de 14 a 18, cuida-se de acompanhamento de execução de contrato da concessionária Via Norte com a Artesp de 3 exercícios.
de 2010 a 11, 11 a 12, 12 a 13. O 17, termos de aditamento, atestado de cumprimento do objeto, Secretaria da Cultura com a Mitra Diocesana de Taubaté. E no item 18, convênio Secretaria da Habitação com a CDHU. Voto pela regularidade com as recomendações e determinações cabíveis. Discussão. Em não haver discussão e votação, aprovado. Em conjunto, 19 e 20, senhor presidente, pregão eletrônico que gerou 2 contratos, sendo que o segundo, nele houve um termo de apostilamento, entre o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e Multifuncional Mão de Obra Terceirizada. Objeto, prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar. A instrução, à exceção da douta PFE, foi no sentido da irregularidade. Uma omissão do edital quanto ao prazo para apresentação de recurso à fase de habilitação, deixando a matéria ao alvedrio do pregoeiro, que deveria conceder o tempo que entendesse razoável. Entendeu, sua senhoria, que 2 minutos eram suficientes. Na ata da realização do pregão eletrônico, se verificam diversas intervenções de licitantes, afirmando que manifestaram a intenção de apresentar recurso na fase de habilitação, mas que não houve registro dos seus pleitos, nem resposta às reclamações por parte do pregoeiro ou de qualquer membro da comissão de licitação. Não há dúvida, me parece, que o prazo de 2 minutos é insuficiente e ainda teria que ser feito num campo próprio, não no próprio chat que se desenvolve por ocasião do pregão, e ele é restritivo. Não é a primeira vez que esta corte avalia esta questão, e no plenário tive a oportunidade de relatar 2 TCs que, em sede de recurso ordinário, tiveram a oportunidade de manter decisões pela irregularidade. É como proponho decidamos os processos nesse momento. Em discussão, não há discussão e votação, aprovados, relator. 21, prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela CDHU à Prefeitura de Lavínia. A instrução de ATJ e PFE no sentido da regularidade, o meu voto acompanha. Em discussão e votação, o voto está aprovado. No item 22, já antecipando minhas escusas à douta Procuradoria da Fazenda, a matéria veio à pauta sem que se colhesse a indispensável manifestação daquele órgão. Então, eu retiro de pauta, retornando ao gabinete, para que possa providenciar a abertura de vista à douta PFE. É regimental, retirada, com retorno ao gabinete do ilustre conselheiro. Passa a palavra agora ao conselheiro Josué para relatar os itens 11 a 13 da pauta. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, senhora procuradora, senhor secretário, itens 11 a 13 em conjunto. Em exame, instrumentos contratuais celebrados por órgãos da administração estadual, DER, CDHU e Artesp. Em todos eles, acolho as manifestações dos órgãos da Casa e voto pela regularidade das matérias, com as recomendações que constam do corpo dos votos. Em discussão, não houver discussão e votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, agradeço a presença da ilustre procuradora, doutora Cláudia Viviane Nicolau, e passo agora à sessão municipal, consultando os senhores conselheiros, nós podemos, como temos feito usualmente, antecipar os processos em que há defesa oral. Quando não estão os conselheiros, então, eu vou relatar os itens 55 a 59 e, nesse momento, chamo o ilustre advogado, doutor Ivan Barbosa Regolin, para que assuma a tribuna.
senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público Estadual, doutor advogado, senhor advogado, os itens 55 a 59 tratam-se de recursos ordinários interpostos por Pedro Serafim, que é o ex-presidente da Câmara Municipal do Estado de Campinas. Instruído, o Ministério Público de Contas opinou pelo não provendo apelo. A Secretaria de Diretoria-Geral, por sua vez, manifestou-se pela anulação da sentença. Em breves palavras, o relatório. Passo a palavra ao ilustre defensor pelo prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores de contas e da Fazenda, honra novamente se nos dá ao comparecer a esta casa para produzir uma breve, rápida, ligeira sustentação oral neste processo TC. São 5 processos julgados em conjunto, 010, 733, 026, 12. Foi uma representação julgada parcialmente procedente, representação de um vereador, de Campinas à ocasião, julgada parcialmente procedente, para o fim de julgar, sentença de Vossa Excelência, irregulares, licitação, notas de empenho e atos determinativos das despesas. Trata-se de 4 certames licitatórios, 4 cartas convites, mobilizados para se conceber, se adquirir equipamento de votação eletrônica da Câmara e treinar pessoal para operar esse sistema. Pedro Serafim é o recorrente, foi presidente da Câmara à ocasião. Em caráter preliminar e mais importante do que o próprio mérito, neste caso, é preciso ter presente que Pedro Serafim não foi notificado até a prolação da sentença de que existia o processo. Então, foi-lhe subtraído o direito de defesa, o sagrado, sacrossanto direito constitucional e legal de defesa, contraditório e ampla defesa. E ele não arguiu isto que eu estou dizendo aqui neste momento, porque simplesmente não sabia que o processo estava acontecendo. Foi-lhe, portanto, subtraído um dos pressupostos da validade de qualquer processo na República Federativa do Brasil ou em qualquer país institucionalizado, que é a garantia de poder produzir sua ampla defesa com todos os meios a ela inerentes, conforme a Constituição, artigo 5º, inciso 55, preconiza, e conforme o artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em todos os processos submetidos ao Tribunal de Contas, será assegurada ampla defesa ao responsável ou interessado. Nada disto aconteceu, nem sequer a notificação. É a primeira manifestação do interessado Pedro Serafim, responsável pelas contas, neste processo. Há no recurso, que tem mais de 30 páginas, um acórdão, e depois outros, até página 15 do recurso, um acórdão, o primeiro do Tribunal de Justiça de São Paulo e depois, a seguir, vários do Supremo Tribunal Federal, sobre este assunto que, de resto, de mais a mais, é um dos mais batidos e mais conhecidos do direito brasileiro. Não há necessidade alguma de a gente se reportar a esses arestos, porque não é preciso fazer discurso ao Tribunal de Contas do Estado sobre a necessidade de ampla defesa e de contraditório em qualquer acusação contra alguém. Esse tribunal prima pelo respeito, tanto quanto o Poder Judiciário o faz, como regra geral, pelo respeito o mais absoluto a esse direito sagrado do acusado, que é de poder defender-se, ser notificado regularmente para defender-se. Não tendo havido esta fase neste processo, nós requeremos aqui preliminarmente, mas com caráter de máxima importância e incontornável, seja anulado o processo, desde o momento em que Pedro Serafim deveria ter sido citado para defender-se, na
forma do artigo 51 da Lei Orgânica deste Tribunal, para então se refazer todo o processo com a necessária defesa de Pedro Serafim. Isto se requer em caráter preliminar. Repito, mais importantemente do que o que quer que siga. O que segue é, na hipótese muito improvável de ser indeferido este primeiro requerimento de capital importância, é o combate aos 5 argumentos que foram expendidos por este tribunal, a partir da fiscalização, que ensejaram o opinamento, a sentença, a decisão pela irregularidade de 4 convites, com irregularidade consequente das notas de empenho expedidas e dos atos determinativos das despesas. Foram 5, em verdade, os argumentos arguídos por este tribunal para este julgamento. 4 convites em vez de 1, quando os objetos são, em verdade, correlatos, mas diferentes. De vez em quando, este tribunal aponta como irregular o desdobramento de objetos de licitação, indicando que teria sido preferível reuni-los num só, por economia, por celeridade, por coesão interna entre as partes desse objeto, tudo recomendando que sejam unidos. Desta vez foi o inverso. Apontou o tribunal a irregularidade da separação em 4 convites de 4 objetos correlatos, mas que cada um é diferente do outro. Os objetos foram concepção de um sistema de votação eletrônica, segundo, aquisição dos equipamentos, terceiro, instalação, quarto, treinamento de pessoal. Ora, esses segundo e quarto já indicam a diferença dos objetos. Como alguém que vende equipamento vai dar treinamento para pessoal, para operação. Depois, também os outros 2, um é concepção, outro é instalação física, depois da compra do material na segunda fase. Então, se trata de 4 convites que poderiam perfeitamente ter sido assim realizados, separadamente, uma vez que os seus objetos, é claro, têm a ver quanto à finalidade, mas não precisam estar juntos, até porque dificilmente se encontra uma empresa que conceba um projeto, venda o material necessário para a implantação e depois treine pessoal. Então, a divisão em 4 convites foi, porque o valor permitia que fosse convite, e a celeridade do convite também milita em favor da escolha desta modalidade, permitiam, portanto, que fosse assim realizado. Então, entendemos, com todo o máximo respeito, que não procede a imputação de irregularidade pelo simples fato de que foram 4 os certames licitatórios concorrentes para que a Câmara de Campinas obtivesse seu sistema de votação eletrônico. Segundo ponto de impugnação desse tribunal, limitada cotação de preços. Acusa-se a Câmara de Campinas de ter, e o responsável, de ter consultado previamente, obtido orçamentos prévios de 3 empresas, informa o relatório, 2 ou 3 empresas, que afinal foram convidadas depois para cotar nos convites. São poucas as empresas que trabalham com esse assunto, com esse objeto, e nada há de mais em se convidar alguém para gentilmente colaborar com a administração fornecendo orçamentos, abrindo seu preço para a concorrência, expondo-se aos olhos do mercado, perdendo com isso uma plataforma de comercialidade, e depois convidar essas mesmas empresas para participarem do certame licitatório. Ora, o preço foi aberto por elas,
seguramente não será o mesmo no certame licitatório. Então, sabendo-se que até mesmo a própria cotação de 3 preços não consta de nenhuma obrigação legal nem constitucional sobre a matéria, e se ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, como se sabe, não podemos inquinar de irregular esse simples fato. Eu, se fosse dono de empresa, jamais forneceria orçamento a título de colaboração para a administração. O que eu quero é ser convidado para participar do certame. Não tenho nenhum interesse em devassar meu preço e depois ser acusado ou de estar superfaturando, tentando, ou de estar subapressando o meu objeto, ou então de repetir o orçamento que eu dei. Nesse caso, eu sou bem mal preparado para o exercício da minha profissão, porque já abri de antemão meu preço. Muitos municípios estão tendo dificuldades imensas em obter esses orçamentos, exatamente por essas razões. Ninguém se dispõe mais, a esta altura dos acontecimentos, a perder tempo, despender tempo para elaborar orçamentos, para devassar o único segredo que tem numa licitação, que é conteúdo dos envelopes, preço até a data da sua abertura. De maneira que não se pode também, respeitosamente, entender como irregulares estas consultas às mesmas empresas que acabaram, afinal, sendo convidadas depois, até por falta de outras na região e no mercado. Terceiro ponto, a ausência de parecer jurídico. Bom, parecer é uma opinião de alguém que jamais tem caráter de vincular vontade de autoridade nenhuma ao que está contido nesse parecer. O que a Lei de Licitações, artigo 38, parágrafo único, exige, entretanto, é mais do que parecer, é aprovação. Aprovação pela unidade jurídica é um ato que tem caráter liberatório para a autoridade da sequência do processo. Então, formalmente, parecer é mais, e materialmente é mais do que... aprovação é mais do que parecer. Mas, formalmente, o que está indicado no relatório da fiscalização e depois acatado pela sentença é que faltou o parecer, e este é um ponto de irregularidade. Parecer a lei não exige. Exige aprovação. Então, formalmente, nós temos um apontamento que, com todo respeito, também nos parece indevido. Quarto ponto. Elaboração do edital sem observância do artigo 40 da Lei de Licitações. Seriam 4 editais. Porém, convite não tem edital. Então, se não se aplicam as regras do edital para o próprio convite, porque o convite não tem edital, não há como observar as regras do artigo 40 para algo que não existe. A inspiração do artigo 40 serve sempre, claro, mas daí a ter-se a administração ao artigo 40 para formular a concepção de uma carta-convite, respeitosamente, é ir longe demais. Então, não se pode inquinar de irregular um convite que não seguiu a cartilha do artigo 40, concebido não para convites, que não contém edital, conforme artigo 22, parágrafo 3º da Lei de Licitações. Por fim, quinto ponto e último, finalidade não foi alcançada porque as votações continuam sendo nominais. A explicação disso é pueril, primária e simplíssima. Não estão sendo eletrônicas as votações porque o sucessor de Pedro Serafim, o presidente que o sucedeu na Câmara de Campinas, não adquiriu o equipamento, que já estava licitado. Se não adquiriu, não havia como materialmente a eleição ser eletrônica. Apenas isso. Quero com isso pretender que não houve irregularidade quanto ao mérito nos pontos apontados pela ilustre fiscalização e consignados na mais ilustre ainda sentença de Vossa Excelência. Então, o requerimento básico é que seja anulado o processo desde o momento em que deveria ter sido citado Pedro Serafim para apresentar sua defesa, e na muito improvável hipótese de isso ser indeferido, também no mérito, seja ele absolvido das acusações que se lhe formulam por impertinência temática, material e processual.
Muito obrigado pela sua atenção e um bom dia de trabalho. Agradeço as considerações do ilustre defensor. O ilustre membro do Ministério Público do Conto pede a palavra, regimentalmente passa a palavra ao Dr. José Mendes. Secretário-diretor-geral, doutor advogado, senhoras e senhores, endossando a manifestação precedente do Ministério Público de Contas, do meu colega doutor João Paulo Giordano Fontes, no sentido de que não se vislumbra essa alegada nulidade, com devido respeito, inclusive, ao parecer da Secretaria de Diretoria-Geral, porque foram observadas, sim, as feições do processo que se adota pelo Tribunal de Contas na convocação da parte para se manifestar perante esse tribunal. E, portanto, endossando a manifestação precedente pelo não provimento do recurso, e já me permito passar ao mérito, porque, no que se refere ao convite, eu me lembro até de conversas informais que tive aqui com minha estagiária, que está prestigiando esse evento, quando ela começou a trabalhar conosco, de que, em se tratando de convite, a regra é uma acentuada informalidade, porque, realmente, a definição dele é para aquelas contratações de menor vulto que possam, efetivamente, se abrir mão daqueles requisitos de formalidade, da observância rigorosa da forma, para que se tenha uma compra mais célere, mais rápida, mais eficiente. Agora, na essência, é que se observe realmente aquelas feições de um objeto diminuto, de um preço menor, de um valor menos significativo que justifique essa tamanha informalidade. Agora, quando nós analisamos as feições do caso concreto, quer dizer, quando analisamos em conjunto os 4 objetos, não se consegue dissociar um do outro. E, realmente, a opinião da fiscalização, no sentido de que eles estão umbilicalmente ligados, é razoável e deve ser acolhida. A própria descrição do objeto, quer dizer, o primeiro dos contratos é objetivando a aquisição de um equipamento para o sistema de votação eletrônica. O segundo é a criação do projeto para esse próprio sistema. Um não pode existir sem o outro. O projeto de informática é essencial para dar vida aos equipamentos. Os equipamentos não vão poder funcionar sozinhos. O terceiro, não se consegue nem compreender exatamente qual é a distinção, porque ele objetiva o desenvolvimento e a instalação do sistema de votação eletrônico. As questões são tão interligadas que até a compreensão do que é o objeto é difícil. E o quarto é justamente o treinamento dos servidores. A indicação que nós temos realmente é de que o objeto bem poderia ter sido licitado por uma modalidade mais ampla, que permitisse, sim, efetiva competição e trouxesse outros interessados nesse segmento de informática, que Datavênia é bastante desenvolvido. Equipamentos eletrônicos, softwares, é algo que se desenvolve acentuadamente, principalmente quando falamos de uma cidade como Campinas. E, nesse contexto, em que nós lançamos dúvidas sobre a própria rigidez do procedimento licitatório, em que nós percebemos um artificial desmembramento do objeto, ganham força também os argumentos da fiscalização, no sentido de que a pesquisa de preço foi efêmera, porque justamente aquelas empresas que vieram a ser contempladas com a contratação são as empresas que tinham sido antes consultadas a respeito dos preços. Então, aquilo que nós esperamos, no sentido de lisura, de ampla competição, de moralidade, de incremento da disputa, nós vimos, como a fiscalização viu, frustrado. E é nesse contexto que realmente se deve reprovar esse tipo de procedimento licitatório, porque ele contraria todas as expectativas da sociedade no sentido de transparência. As dúvidas lançadas pela fiscalização são endossadas pelo Ministério Público, sim, porque o gestor não pode agir dessa forma, ele tem que se pautar justamente pelo contrário.
ele tem que ter em mente justamente a preocupação de que os atos, as compras do poder público não sejam passíveis de dúvidas. E aqui a gente temos justamente a configuração do contrário, daquilo que essa casa, em regra, reprova. Portanto, que se manifesta o Ministério Público pelo não provimento do recurso. Obrigado. Tendo em vista as razões apresentadas pela douta Defesa e douto Ministério Público, eu vou retirar de pauta, retorno no gabinete, para que analise as razões, pondere, sopese as provas, e é o que eu farei nesse momento. Retiro de pauta, retorno ao gabinete. Agradeço o ilustre defensor. Muito obrigado, e as razões trazidas pelo Ministério Público de Contas. Obrigado, Retomamos agora a pauta normal, Prefeitura de Mogi das Cruzes, itens 23 a 24 da pauta. São contratos firmados entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e a empresa Vega Distribuidora de Petróleo Limitada e Perfil Comercial Limitada, e também em análise a possível retificação. No caso exame, o objeto foi dividido em 3 lotes distintos, prevendo-se como critério de julgamento das ofertas o menor preço global por lote, correspondente à soma dos valores atribuídos aos combustíveis e demais produtos automotivos que deveriam ser entregues conforme solicitado pela Prefeitura. A reunião de tais objetos vai de encontro ao disposto no artigo 23, parágrafo 1º da Lei Federal 8666, de 93. Quanto à desclassificação da Petrobras Distribuidora, a própria Petrobras reconhece o seu impedimento para concorrer no lote 3, o que torna incontroversa a questão. As impropriedades relatadas acima comprometem a licitação somente quanto ao lote 1, em que verificada a aglutinação indevida e a requisição de pressupostos não previstos no ordenamento jurídico. E, no que diz respeito ao lote 3, não foram detectadas falhas semelhantes ou quaisquer outras que pudessem contaminar o certame. Diante disso, voto pela regularidade do contrato 43 de 2007 e pela irregularidade do contrato 42 de 2007 e conheço a apostila de retificação. O voto está em discussão. Não haver discussão e votação. Aprovados. Itens 25 a 26 da pauta, com a anuência de Vossas Excelências. Contrato celebrado em Prefeitura da Psirica da Serra e Flávio Augusto Reis Transportes para a prestação do serviço de transporte de alunos portadores de necessidades especiais. E também analiso representação. Assiste razão a representante quando afirma que o prazo exíguo de 2 dias úteis para a apresentação do comprovante exigidos era imprescindível que a vencedora da etapa de lance já os possuísse previamente. Portanto, ainda que indiretamente a referida imposição configura infringência ao artigo 6º do artigo 30, ao parágrafo 6º do artigo 30 da Lei Federal 8666 e também a súmula número 14 dessa Corte. Portanto, ainda que indiretamente a referida imposição configura infringência ao parágrafo 6º do artigo 30 da Lei Federal 8666 de 93 e também contraria a súmula número 14. Voto, portanto, pela procedência da representação e voto pela irregularidade do pregão do contrato e aplico multa ao responsável no valor de 200 UFESPs, que é o voto que está em discussão. Não haver discussão e votação, aprovados. Itens 23 e 28 da pauta. Contrato entre a Prefeitura Municipal de Aspásia e a empresa Escamate Célia Infraestrutura Limitada. Juntamente com o feito principal, tramita uma representação. Inicialmente, observe que o edital não foi publicado no Jornal de Grande Circulação no Estado. Além disso, não há justificativa plausível e também não há amparo legal, sequer no artigo 30 das licitações, para que seja exigida prova de qualificação para a construção habitacional expedida por instituição que possua programa habitacional. Também, na execução do ajuste, foram encontradas diversas falhas, inclusive a paralisação das obras,
e a prorrogação do prazo de 270 para 540 dias. Voto pela irregularidade da concorrência do contrato, termo aditivo, da execução contratual. Voto ainda pelo arquivamento da representação. Transitar em julgado, requeiro seja repetido cópia por ofício à Câmara Municipal de Aspásia para ciência e providências e ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República de Jales, em resposta às solicitações feitas nos expedientes dos TCs 4227, 40719. É o voto que está em discussão. Nova discussão e votação. Aprovado. Contrato e termos aditivos na Prefeitura de Rancharia e a empresa Contuspac, Construções e Empreendimentos, precedido da devida concorrência. Além do edital não ter sido publicado em grande circulação no jornal, a exigência de índice de liquidez geral maior ou igual a 1,5 para fim de qualificação financeira ultrapassa o limite considerado razoável para essa casa. Portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato, termos aditivos e da execução contratual. Tomo conhecimento do termo de conclusão da obra e de recebimento provisório e definitivo, que é o voto que está em discussão. Sem discussão e votação, aprovado. Item 30, concorrência e contrato da Prefeitura de Guaratinguetá e a empresa Planeta Educação Gráfica Editora Limitada para implantação e gestão de serviços educacionais inovadores. No caso concreto, o instrumento convocatório pecou pela falta de clareza e precisão ao definir a necessidade de administração, o que ofende o artigo 40.1 da Lei Federal 8666 de 93. Assim, conforme o voto disponibilizado a vossas excelências, as incongruências detectadas no edital e demais documentos correlatos refletiram, sim, no orçamento básico, no valor da garantia e nas exigências de capital técnico para esse contratado. O voto, portanto, pela irregularidade da concorrência do contrato, termos aditivos da execução contratual, e requeiro seja oficiado ao Legislativo de Guaratinguetá e ao Ministério do Estado de São Paulo com cópias do relatório e voto para a ciência e providências cabíveis. É o voto que está em discussão. Sem discussão e votação, aprovados. Item 31, termo de parceria firmado da Prefeitura de Araçoiaba da Serra e o Instituto Corpore para o desenvolvimento da qualidade de vida. O voto em questão trata de assunto já sedimentado nessa casa. A administração pública somente pode terceirizar serviços de saúde de forma complementar às atividades por ela realizadas. Ainda assim, quando esgotar a capacidade de prestação direta, de modo que não se configure contratação intermediada, o que é o caso desse TC. Em decorrência da não observância dos preceitos legais, voto pela irregularidade do concurso do projeto de termo de parceria examinados. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Em exame agora, o item 32, convênio entre a Prefeitura de São Vicente e a Organização Social Plural. A instrução processual está evidenciando falhas graves. É inaceitável o argumento de contratação emergencial da organização social sob a justificativa que o termo de parceria firmado com o CIP no exercício anterior teria chegado ao fim. Em primeiro plano, não existe na vasta documentação apresentada fundamento para que não se renovasse o termo de parceria antecedente ao convênio de exame por aditivo. A ausência justificativa plausível para que 20% de acréscimos, inclusive memoriais, é ainda mais relevante se considerado que não existe sequer indícios de que outras entidades, também capacitadas a desenvolver o projeto, tivessem sido consultadas. Ainda conduz à irregularidade a ausência de indicação de metas quantitativas e plano de trabalho pouco detalhado. Voto pela irregularidade do convênio e, uma vez transitado julgado, quero que remeta-se cópia à Câmara Municipal de São Vicente para ciência e providências e também ao Ministério Público do Estado de São Paulo para as providências cabíveis. É o voto que está em discussão. Sem discussão, em votação, aprovado. Item 33 a 36 da pauta. Convênio, termos aditivos firmados da Prefeitura de Caraguatatuba e o Instituto Mamulengo Social. A fiscalização não havia identificado a existência de plano de trabalho quando houve a assinatura do ajuste inicial. Posteriormente, a proposta da conveniada com esse plano foi juntada,
mas conforme muito bem exposto pelo digno representante do Ministério Público de Contas, houve descumprimento do artigo 116, parágrafo 1º da Lei Federal 8666, pois ali realmente não constavam as etapas ou fases de execução. Não constava também o plano de aplicação de recursos financeiros, tampouco o cronograma de desembolso. E não há a previsão de início e fim da execução do objeto. Bem assim, da conclusão das etapas e fases programadas. Os princípios da publicidade e transparência também foram desrespeitados no caso em tela, tendo em vista a falta de publicação dos extratos do ajuste termo do parágrafo do artigo 1º, artigo 61 da Lei Federal 8666. Assim, conforme demais razões apresentadas, em voto disponibilizado a vossas excelências, eu voto pela irregularidade do convênio, dos aditamentos, das prestações de contas de 2006 e 2008 e conheço do termo de rescisão. Voto ainda pela condenação do Instituto Mamulengo Social a devolver os valores cuja aplicação não foi comprovada nos autos de R$ 16.874,25 de 2006 e de R$ 1.125.002,01 de 2008, totalizando a importância de R$ 1.141.876,26, devidamente atualizados, e suspendo a entidade de receber novos repasses do poder público, enquanto não regularizar a situação perante essa casa. Voto ainda pela aplicação de multa aos responsáveis São José Pereira de Aguiar, Flauzino Leandro Avelar Faria e Juscelino Gonçalves de Alencar, em valor correspondente a 500 UFES para cada um. E requeiro, finalmente, que, diante dos valores apresentados, seja a cópia encaminhada ao douto Ministério Público do Estado de São Paulo para providências cabíveis. É o voto que está em discussão. Não houve discussão e votação. Aprovado. Item 37, prestação de conta de recurso público decorrente de convênio entre a Prefeitura de Ubatuba e a Santa Casa Misericórdia do Senhor dos Passos de Ubatuba. Não há, segundo informou a fiscalização, relatório de atividades. As imperfeições e fragilidade de demonstrações contábeis, suficiente explicitada pela fiscalização, não existe relatório governamental, não há informações acerca do número de atendimentos e o silêncio acerca dos resultados esperados frente às metas traçadas conduzem à reprovação na matéria. Portanto, pela irregularidade da prestação de contas do exame, com as recomendações apresentadas e votos previamente disponibilizados a vossas excelências. Em discussão, não houve discussão e votação, aprovado. Item 38, também prestação de conta de recurso público 2010, entre a Prefeitura de São Manuel e o Instituto de Proteção à Infância e Juventude Casa Santa Maria, como objeto a estruturação da rede de serviços de proteção social especial e básica. As defesas protocoladas não supriram a ausência de certidão indicando o nome dos responsáveis pela fiscalização da execução do convênio. E tampouco estão claros os períodos respectivos de atuação. Não há também publicação do balanço patrimonial da conveniada. Além disso, a Prefeitura não respondeu satisfatoriamente a maioria dos questionamentos levantados por esse tribunal, tendo chance para isso. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas. Voto também a aplicação de multa responsável 200 UFESPs para cada um dos responsáveis. É o voto na discussão. Sem discussão, em votação, aprovado. O item 39, requeiro retirada de pauta com retorno ao gabinete. O item 40, prestação de contas da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos à comunidade COP de Vila Santo Antônio, em 2009. A origem não justificou, de modo satisfatório, a ausência de prestação de contas e de parte do demonstrativo das despesas, bem como atendimento de obrigações, como envio de parecer conclusivo. Voto, portanto, pela irregularidade de prestação de contas aqui apreciada e condena a comunidade COP de Vila Santo Antônio a restituir aos cofres municipais a importância de R$ 42.151,72 atualizados e dos responsáveis, senhor Jorge Abissamba e senhora Nélia dos Santos Costa, pagando em multa 200 UFES para cada um. É o voto com a discussão. Não há discussão e votação. Aprovado. Agora,
prestação de contas e reparo de Prefeitura de Taboão da Serra, a ONG Pra Frente Brasil, de 2011, com base em convênio. Conforme constatado na instrução da matéria, as partes não encaminharam a prestação de contas relativa ao convênio. Após diversas notificações e diligências realizadas por essa corte, a origem informou que a entidade não apresentou os demonstrativos da gestão anterior e tampouco respondeu aos encaminhados. Ou seja, esse tribunal cansou de pedir explicações e a origem simplesmente disse, olha, não há documentos que possamos enviar a essa corte porque não foram enviadas à administração anterior. Diante disso, voto pela irregularidade da prestação de contas aqui apreciadas e condeno a ONG Pra Frente Brasil a restituir os cofres municipais reportando de R$135 mil devidamente autorizados. E condeno os responsáveis ao pagamento de multa de 200 UFESP cada um. E também requer o reembolso dos cofres de ofício de decisão para a ciência à Câmara Municipal de Taboão da Serra e ao Ministério do Estado de São Paulo, que já tem elementos, inclusive, de outros municípios, dessa ONG, chamada ONG Pra Frente Brasil. É o voto à discussão, sem discussão e votação, aprovado. Prestação de contas também agora de repasse à Prefeitura Municipal de Santa Isabel, à Associação dos Amigos do Bairro Ouro Fino, 2010. Aqui é um caso típico de terceirização do serviço de saúde. Incabível, consequentemente, a transferência total das ações de saúde, inclusive o Programa de Saúde de Família, a entidades privadas. Ainda, no que se refere à prestação de contas, está ausente a qualidade mínima ou razoável para que se analise a aplicação do recurso quanto eficiência, eficácia e efetividade. Eis porque isso não consta no plano de trabalho. Diante disso, meu voto é pela irregularidade da prestação de contas e exame, condeno a Associação dos Amigos do Bairro Ouro Fino, que restitua aos cofres municipais a importância de R$ 14.522,81 atualizados e condeno os responsáveis ao pagamento de multa de 200 UFES. Também remeto ofício e cópia de decisão à Câmara Municipal de Santa Isabel para que tome ciência e providências e ao Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual diante da qualidade das verbas que foram aplicadas. É o voto na discussão, não há discussão e votação, aprovado. Aqui, senhores conselheiros, senhor procurador, senhor diretor-geral, prestação de contas da Prefeitura de Laranjal Paulista ao Instituto Gálatas, de 2012. Noto que o desmembramento do termo de parceria e subcontrato de valores inferiores afastou do município o dever de remessa desse ajuste para o Tribunal de Contas. É interessante, porque nesse caso aqui, foi desmembrado o termo de parceria para que afastasse a fiscalização no tribunal. Apesar da vasta documentação juntada pelas partes, não trazer nenhum comprovante a respeito, o Instituto Gálatas, sediado no estado do Paraná, foi a única OCIP a apresentar projeto para termo de parceria junto ao município de Laranjal Paulista. Não há, friso novamente, cópia do edital ou de sua publicação nos autos. Não há tampouco comprovação da qualificação da entidade como OCIP na esfera municipal. Não bastasse isso, a aglutinação de 5 termos de parceria, um só edital, ato inequivocamente contrário ao princípio da ampla participação. É bastante questionável que o OCIP desenvolve com precisão suas atribuições institucionais, o plexo, bonita palavra, plexo, de atividades nas mais diversas áreas citadas. Pois bem, uma só, o CIP, senhores conselheiros, promoção social, educação, cultura, saúde, é o OCIP guarda-chuva, como se chama rotineiramente. Tudo do Paraná e mais ainda. Não há nos autos nem o edital de chamamento, nada que pudesse dizer, não, tem expertise, conhece, tem pessoas que podem fazer tudo, até cultura, saúde, enfim, clínica geral. Diante disso, conforme demais razões apresentadas, voto pela irregularidade da prestação de contas e exame, condeno o Instituto Gálatas a restituir aos cofres públicos municipais a importância de R$ 645.685,36 devidamente autorizados e dos responsáveis, senhor Heitor Camarim Júnior e Silvio Luiz Rodrigues Alves, ao pagamento de multa de 600 UFESPs cada um,
Também quero que seja remetido cópia à Câmara Municipal para as providências cabíveis de Laranjal Paulista e ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que com certeza poderá analisar no seu âmbito, na sua competência, as razões desse voto. Em discussão, não houve discussão em votação, aprovados. Item 44, prestação de contas de recurso público, repassado pela Prefeitura de Cajamar e o Instituto Millennium. Acolho a maior parte das coisas apresentadas. No entanto, restou a impropriedade de pagamento da título de taxa de administração. Sim, por mais que o Tribunal oriente, por mais que nós empenhemos cursos, apostilas, aqui há claramente apontado para a fiscalização taxa de administração. Dessa forma, o voto pela regularidade de prestação de contas do tocante valor de R$ 25.187 e irregularidade em relação à taxa de administração, que é R$ 5.796,41, e condeno o Instituto Millennium a restituir aos cofres públicos municipais devidamente autorizados. É o voto que está em discussão, sem discussão, em votação, aprovados. Itens 45 a 47 da pauta em conjunto. Trata-se de prestação de contas de convênio da Prefeitura de Limeira à Sociedade Operária Humanitária de 2012. 46, prestação de contas de recurso público da Prefeitura de Olímpia à Santa Casa de Olímpia. E 47, prestação de contas de repasse da Prefeitura Municipal de Votorantim à Santa Casa Municipal de Votorantim, 2012. Os votos já disponíveis de Vossas Excelências e aplicação de recursos públicos repassados foram demonstrados. Voto, portanto, nesses três casos, pela regularidade formal das prestações de contas em exame. Os votos estão em discussão, não havendo discussão e votação, aprovados. Item 48, contas anuais da Câmara Municipal de Marabá Paulista, de 2011. A fiscalização fez um bom trabalho e registrou gasto com acionamento, informática, digitalização, arte gráfica, decorrente de ajuste não precedido de pesquisa de preço. E também com descrição excessivamente genérica de objetos, que culminaram no pagamento de despesa não comprovada documentalmente. A origem, instada a esclarecer, trouxe documentos que apenas reprisaram aquilo que já havia sido oferecido à fiscalização quando da fiscalização em loco. Dessa maneira, não há outra alternativa a não ser reprovar a matéria. Portanto, pela irregularidade das contas de 2011 da Câmara de Marabá Paulista, e condeno o ordenador de despesas, senhor Eric Regis Rocha, a devolver aos cofres públicos quantia de R$ 38.490, R$ 38.490 devidamente autorizados, e ao pagamento de multa de 200 UFESPs. E, nesse caso, diante da falta de clareza na prestação de contas e falta de documentação, requero também que seja oficiado do Ministério do Estado de São Paulo, para que, no âmbito da sua competência, possa tomar as providências cabíveis. É o voto que está em discussão. Sem discussão, em votação, aprovado. Agora, contas anuais da Câmara de Colina, de 2011. Nesse caso, várias incorreções registradas na despesa com adiantamento, o que está em desacordo com o princípio constitucional de legalidade, impessoalidade, moralidade, razoabilidade e economicidade. Conforme demonstrado em voto disponibilizado previamente, e também o que consta analisado pela fiscalização, colabora para a reprovação das contas as inconformidades ao quadro pessoal. Nesse sentido, merece crítico o regulamento de fundo de garantia a servidores ocupantes de cargo de livre provimento. Voto, portanto, pela irregularidade das contas anuais de 2011 da Câmara Municipal de Colina e condeno o responsável, com fundamento no artigo 36, parágrafo único, 104, 1 e 2 da Lei Orgânica dessa Corte, ao pagamento de multa no valor correspondente aos 200 UFESPs. É o voto com a discussão. Não houve discussão e votação, aprovado. Itens 50 e 51 da pauta. Contas anuais da Câmara de Turiúba e Laranjal Paulista. Tem disponibilizado votos a Vossas Excelências e, previamente, os pressupostos legais foram atendidos, o voto pela regularidade com ressalvas das contas em discussão. O que está em discussão, em votação, aprovado. O item 52, eu vou retirar com o retorno ao gabinete
porque eu vou rever a compensação previdenciária com os dados apresentados no meu gabinete. Retiro, então, os termos regimentais que retorno no meu gabinete. Item 53, contas anuais de 2013 da Prefeitura de Roseira. Ressalto aqui, nesse caso, uma coisa muito grave, que é o desatendimento ao limite fixado no artigo 23b da Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que os gastos com pessoal representam 58,27% da receita corrente líquida, bem como a prescrição de crédito de dívida ativa. Finalmente, no setor educacional, a despeito do cumprimento dos limites legais constitucionais de aplicação no ensino, verifica-se que o município não atingiu as metas projetadas para o DEB no exercício. Diante disso, eu voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais de 2013 da Prefeitura Municipal de Roseira. É o voto que está em discussão. Não haver discussão e votação. Aprovado. Item 54. Trata-se de embargo de declaração opostos pela Câmara Municipal de Euclides da Cunha Paulista, que, inconformada com a decisão que julgou irregular das contas anuais legislativas 2011 e aplicou multa de 200 do FESPES, tenta, através de embargos, que seja conhecido e apreciado o que entende novos argumentos por omissão, conforme informa a origem. O Ministério Público de Contas posicionou-se pelo não conhecimento dos embargos. Em preliminar, não foram atendidos os pressupostos e os requisitos de admissibilidade, uma vez que o embargo de declaração for oposto fora do prazo, que são 5 dias, conforme previsto no artigo 60 da Lei Complementar 709/93. Diante disso, voto pelo não conhecimento. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Agora, recurso ordinário interposto pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Itapeva. Em preliminar, com êxito do recurso, em votação, em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado com êxito do recurso. No mérito, as razões, nesse caso, merecem acolhimento. A recorrente apresentou documentos comprobatórios de que o montante recebido foi utilizado para a compra de material de consumo e recursos humanos, de acordo com o estipulado no plano de trabalho. Ante o exposto, acolho o posicionamento unânime da assessoria técnica da TJ, Ministério Público de Contas, Secretaria de Diretor-Geral, e dou provimento ao recurso ordinário. Em discussão, uma discussão e votação, aprovado. Trata-se aqui do item 61, da Prefeitura de Ribeirão Branco, que apresenta o recurso ordinário. Em preliminar, os pressupostos estão presentes, por isso conheço do recurso. Em discussão, não é discussão e votação, conhecido. No mérito, observe que, apesar do desacerto verificado na prestação de contas, não se constatou, nesse caso, melhor analisando, com os dados trazidos pela origem, indício de desvio da aplicação de recurso público, nem prejuízo ao erário. Portanto, voto pelo provimento do recurso ordinário. É o voto que está em discussão. Não vai discussão e votação. Aprovado. Aqui, trata-se de recurso ordinário interposto em fase de sentença que julgou irregular a prestação de contas de repasse da Prefeitura Municipal de Apiaí à Associação de Pais e Mestres da Escola Professora Rosália Januzzi, de 2009. Em preliminar, com esse recurso. Em discussão e votação, conhecidos. No mérito, acolho o posicionamento do Secretaria de Diretor-Geral no sentido de manter o julgamento pela irregularidade de prestação de contas. Cabe, no entanto, a reconsideração acerca da pena de multa imposta ao senhor Raul Coelho de Alencar, que permaneceu no cargo de executivo apenas 3 dias ao final de 2009, de forma que me parece desarrazoada a sua condenação pelos atos praticados. Antes disso, voto pelo prestação do recurso apenas para fim de afastar a pena de multa imposta ao responsável, permanecendo intocáveis os demais itens da sentença. É o voto da discussão, com impedimento declarado do ilustre conselheiro substituto Josué Romero. Em discussão, na discussão e votação, aprovado. 63, o senhor Leonel Damo, ex-prefeito de Mauá, interpõe recurso ordinário. Em preliminar, com este recurso conhecido. No mérito, as razões recursais não comportam acolhimento, até porque
vieram desacompanhadas de documentação capaz de afastar os motivos que levaram à repressão dos demonstrativos. Voto, portanto, pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, não havendo discussão e votação, aprovado. Item 64, recurso ordinário interposto por Paulo Turato Miota, ex-prefeito de Amparo. Embora as peças de análise tenham sido denominadas agravo, podem ser recebidos como recursos ordinários com base no princípio da fungibilidade. Em preliminar, conhecido do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, as razões citadas não merecem acolhimento. Muito embora tenha sido instaurada a sindicância de administração municipal de Amparo, não foram adotadas medidas saneadoras de forma a dar efetivo cumprimento da disciplinação dessa corte. Voto pelo não provimento de recursos em discussão. Na discussão e votação, aprovado. Item 65, o senhor Milton Carlos de Mello, que é o prefeito do Estado do Presidente Prudente, interpõe recurso ordinário. Em preliminar, voto pelo reconhecimento do recurso, porque os pressupostos estão presentes. Em discussão e votação, aprovado. Mas no mérito, mesmo que as medidas cabíveis tenham sido adotadas em fase de vereadores José Hélio Cortes, Sérgio Jorge Alves, Ananias Pinto Pinheiro, que não devolveram espontaneamente os valores recebidos indevidamente, a multa aplicada decorre exclusivamente da ausência de resposta sem causa justificável de diligência requisitada pelo conselheiro Renato Martins Costa. Ante o exposto, voto pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Agora, item 66, recurso ordinário interposto por senhora Ivete Costa Cipolla, ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro. Em preliminar, conhecido o recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, eu dou provimento parcial do recurso ordinário para que sejam consideradas legais as nomeações de Marco Aurélio Mestrinel e Carmen Silva Weisman Borges, mas mantenho mais a decisão recorrida. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. O item 67, recurso ordinário da Prefeitura de Jundiaí. Voto pelo conhecimento do recurso ordinário, uma vez que os pressupostos estão presentes. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. No mérito, os cargos criados pela Prefeitura possuem descrições genéricas e não se exige para o seu conhecimento grau de instrução compatível com a natureza das atividades que seus titulares deveriam desempenhar, assim como foi apontado pela fiscalização. Voto pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, nova discussão e votação, aprovados. 68, recurso ordinário interposto pelo Antônio Carlos Vaca, ex-prefeito municipal do município de Borebi. Voto pelo conhecimento de recursos, já que os pressupostos estão atendidos. Em discussão, nova discussão e votação, aprovados. Mas no mérito, não foi afastada pelas razões do apelo a falha consistente no excesso de detalhamento do objeto, inclusive com a indicação da marca do contrato, da avença e da licitação que mereceu a mácula de irregularidade. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso e mantenho a decisão recorrida. Em discussão, sem discussão, em votação, aprovado. Item 69, recurso ordinário interposto por Luiz Takashi Katsutani, ex-prefeito de Álvares Machado. Pressupostos presentes, com êxito do recurso ordinário. Em discussão, sem discussão, em votação, aprovado. Conhecido o recurso. No mérito, não procede a alegação de que não haveria exigência legal para a inclusão das cotações de preço no processo licitatório. E agrava a situação o fato do orçamento utilizado ter por data base o ano 2003, evidentemente defasado, já que o certame foi deflagrado em maio de 2005, quase 2 anos depois. Voto, portanto, pelo não provimento do recurso. Em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovado. Itens 70 a 71, retiro de pauta, com reclusão automática. Item 72, trata-se de recurso ordinário da Fundação de Saúde do município de Rio Claro. Os pressupostos estão presentes, portanto, eu voto pelo conhecimento do recurso. Em discussão e votação, aprovado, conhecido o recurso. No mérito, as razões recursais não merecem acolhimento. A Fundação limitou-se a informar que Ricardo Alexandre de Faria entregou declaração confirmando a acumulação de cargos públicos em 3 diferentes instituições,
sem demonstrar sequer eventual compatibilidade de horários, tampouco providências adotadas para correção da ilegalidade assinada. O funcionário apresentou, reconheceu que trabalha em 3 entidades diferentes, mas não disse que horário de jornada. Instado a explicar, não explicou. Portanto, pelo não provimento de recurso ordinário. Em discussão, não havendo discussão, em votação, aprovados. Tenho a honra de passar a palavra agora ao eminente conselheiro Renato Martins Costa, nos itens 87 e seguintes. Senhor presidente, proponho a vossas excelências que, havendo pedido de sustentação oral, possa relatar com prioridade o item 109. Sem dúvida, acolhido. Chamo nesse momento a doutora Mariana Bin Sanches Varanda para que assuma a tribuna e faça a sua defesa. Passo a palavra ao relator conselheiro Renato Martins Costa. Senhor presidente, eu gostaria de expressamente consultar a eminente defensora quanto à desistência de um pedido de vista que acabou ficando pendente de apreciação exatamente para aparelhamento da sustentação oral. Mas como o processo foi retirado de pauta e houve 2 semanas, eu acredito que Vossa Excelência, a presença de Vossa Excelência hoje aqui confirma a desnecessidade do pedido de vista. Sim. Mas para que fique registrado, eu gostaria de consultar formalmente Vossa Excelência. Sim, eu deixo consignado desde já que eu declino deste pedido de vistas. Eis que foram realizados apenas para que a gente começasse, montasse, e não foi necessário a realização das vistas. Muito obrigado. Obrigada. Então, eu relato o recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares tomada de preço de contrato entre a Prefeitura de Corderópolis e Construções e Planejamento Urbano, objetivando a execução de obras e serviços de reforma e ampliação de um centro de educação infantil e de uma escola municipal local. As irregularidades apontadas foram as seguintes: exigência de vinculação do responsável técnico ao quadro permanente da proponente apenas por meio de contrato de trabalho ou participação societária, exigência de visto do CREA de São Paulo nos atestados de qualificação registrados em conselhos de outras unidades federativas, exigência de prova de quitação de anuidade do profissional e da empresa relativamente à entidade de classe, bem assim de índices de liquidez desarrazoados. Tais aspectos levaram a decisão de primeiro grau a proclamar a irregularidade da matéria. O recurso ordinário foi avaliado por ATJ e SDG, que propuseram o desprovimento. Foram apresentados memoriais, cujo teor mereceu nova análise da Secretaria Diretoria-Geral, que confirmou seu posicionamento anterior. É a síntese do relatório, senhor presidente. Com a palavra, a defensora pelo prazo regimental de 15 minutos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar nobres conselheiros, doutor representante do Ministério Público, Vossa Excelência, presidente. Primeiramente, eu gostaria de delimitar os apontamentos, apesar de Vossa Excelência já ter colocado, que a exigência do profissional indicado como responsável técnico, em suposta contrariedade à súmula 25 desse egrégio tribunal, exigências de visto do CREA do Estado de São Paulo para empresas sediadas em outros estados e consequente quitação de anuidade profissional e o índice de liquidez geral em patamar igual ou superior a 1,5. Quanto à primeira exigência, eu não posso deixar de insistir no fato de que a edição da súmula 25 é posterior à realização do certame licitatório, apesar de já insistido nas manifestações anteriores. Não havendo dúvidas, portanto, de que à época da confecção do edital e, consequentemente, da consignação das exigências habilitatórias, não vigorava nenhum posicionamento remansoso ou unânime em relação à referida exigência. Em que pese o respeito à fundamentação trazida na respeitável sentença, de que o simples edição de uma súmula já pressuporia o dever de obediência prévia ao seu conteúdo, pois já estaria refletindo o posicionamento do tribunal a respeito, não se pode ignorar que a edição de uma súmula tem por objetivo justamente obrigar à adoção de um entendimento e direcionar a postura de acordo com o conteúdo lá esposado. E tal ocorre, entendo eu, justamente pela existência, sim, de posicionamentos jurisprudenciais contrários e da necessidade de uniformizá-los,
pois se assim não fosse, se a jurisprudência fosse integralmente voltada a um único e exclusivo posicionamento, entendo que certamente não haveria sequer a razão da necessidade de sua edição. Nesse sentido, persisto que, tratando-se de um certame licitatório realizado anteriormente à edição da súmula, no qual o edital foi realizado também com base nos entendimentos que à época vigoravam, de rigor seria a observância do preceito proibitivo da retroatividade das normas, que entendo também aplicável subsidiariamente no caso, visto o conteúdo impositivo da súmula e principalmente o fato de que a sua inobservância, neste caso, e quase todas as ocasiões, é uma causa de julgamento de irregularidade, necessitando, portanto, de sua não consideração em alguns casos, em casos anteriores. Nesse sentido, trago à baila o teor do julgado proferido no âmbito dessa própria Egrégia Corte, nos autos do TC 2726, 00606, que, por sua vez, fundamentou-se em idêntico posicionamento, também esposado no TC 1913, 00607, e que, na mesma esteira do que aqui eu defendo, decidiu pelo provimento de um recurso ordinário, tendo como base justamente o entendimento de que a alegação de inobservância de uma súmula editada em momento posterior ao ato impugnado não poderiam ser reputados causa de irregularidade da matéria, apenas no máximo, como foi, alçados ao campo das recomendações. Inclusive, no próprio julgado a que me refiro, constou expressa menção de que a exigência do vínculo do responsável técnico, assim como alude a súmula 25, que, assim como nesse caso, apenas omitiu a previsão da possibilidade de comprovação da qualificação técnica por meio do contrato de prestação de serviços, poderia ser relevada justamente por se tratar de um certame realizado em momento anterior à edição da súmula, mas não muito anterior, bem como por ter sido sopesado, também igualmente ao que aqui ocorre, a inexistência de qualquer vício quanto à economicidade dos valores contratados, que desde o julgamento da representação, que também foi intentada em relação ao mesmo edital e do certame licitatório, assim restou taxativamente demonstrado. Assim, tratando-se de uma contratação pactuada para a realização de uma obra de engenharia de grande porte, com um prazo de execução que entendo reduzido, também acho que a imposição de que uma empresa de engenharia possui em seu quadro societário ou funcional apenas um único engenheiro, pois era isso que estava sendo exigido, não parece apta a realmente alijar a participação do certame, como entendo que realmente não foi, vez que a efetiva concorrência de um total de 4 empresas e nenhuma inabilitação motivado pelo descumprimento das cláusulas aqui impugnadas, considerando também o porte e a distância territorial do município de Cordeirópolis, inequivocamente não se revela restritiva nem tampouco reduzida. Em idêntico passo, no que tange à segunda impugnação relativa à exigência do visto do CREA pelas empresas sediadas em outros estados e decorrente prova de quitação da anuidade, igualmente se faz urgente a reforma da sentença, entendo com todo o respeito, pois, além de não se tratar de um entendimento sumulado, ao contrário do que acontece no caso anterior, tem-se que, à época da confecção do instrumento convocatório, a própria jurisprudência desse Tribunal de Contas, que fora certamente consultada no momento da elaboração do edital, admitia a legalidade da referida exigência como condição de habilitação, tal como, por exemplo, posso citar o julgamento do TC 1904-00808, ocorrido, cumpre destacar, em 28 de agosto de 2005, a mesma época da realização desse certame, reputando sumariamente improcedente uma representação formulada em face de um idêntico requisito de habilitação, fundamentada no entendimento de que, havendo lei especial que torna obrigatório o visto do CREA, considerava-se que a exigência não desbordaria dos limites impostos no artigo 30 da Lei de Licitações. Assim,
considerando esse posicionamento jurisprudencial, que também em grande parte vigorava em relação à matéria naquela época, e certamente foi consultado no momento da elaboração do edital, bem como sopesando que a referida exigência decorre de expressa determinação legal de uma lei do CREA, que dispõe sobre o exercício da profissão do engenheiro, e que, sobretudo, assim como todas as demais exigências, não restringiu de maneira alguma a competitividade do certame, pugno aqui para que Vossa Excelência utilize dos métodos da razoabilidade e da isonomia e, assim, seja aplicada a jurisprudência, que também vigorava à época, favoravelmente à recorrente. Por fim, com relação à reprovação, que, em que pese o respeito devido, entendemos injustamente imposta a exigência de índice de liquidez geral igual ou menor a 1,5, principalmente porque a própria sentença de irregularidade que aqui combatemos observa clara e expressamente tratar-se de um índice reputado razoável pela jurisprudência dessa própria Corte. Tratando-se de uma obra de grande porte, excelência, e de vultoso valor econômico, principalmente considerando o porte e capacidade financeira do município de Cordeirópolis, cujo prazo de execução, colocado em 150 dias, para todo o conteúdo e cronograma físico-financeiro constante do edital, era bem reduzido, e sopesando a importância e o interesse público do seu objeto, que era justamente a reforma e ampliação de uma unidade de educação infantil e de uma unidade escolar municipal, não poderíamos pressupor uma automática constatação da necessidade de imposição de um índice econômico que apesar de ser o mais severo dentre os fixados por essa jurisprudência, encontrava-se, sobretudo, dentro do patamar aceito pela jurisprudência dessa Corte. Nesse sentido, eu trago à baila o posicionamento contidos nos TCs 838-01008, TC 22-734-02608 e TC 24-502-02609, dentre inúmeros outros que certamente existem e que reputaram a regularidade da exigência deste índice. Ora, como bem pontuado na própria sentença, apesar de tratar-se de um objeto comum, ou seja, da construção de um prédio e a reforma e ampliação de um prédio escolar, repito, não há dúvidas de que um vultoso gasto público envolvido, e principalmente a finalidade da obra, destinada ao atendimento da educação, impõem, sim, a adoção de uma máxima cautela e segurança para garantir o cumprimento dos prazos e, principalmente, minimizar um eventual risco de paralisação e atraso do empreendimento. O que é de se esperar que geralmente ocorra, tratando-se de uma obra pública, pelo fato de ter o pagamento realizado mediante execução e que, consequentemente, impõe uma capacidade financeira da empresa para promover o adiantamento dos gastos e apenas em momento posterior obter o pagamento e, consequentemente, o seu ressarcimento. Portanto, em que pese o acatamento sempre dispensado, entendemos que nada há de incomum e, principalmente, que inexiste irregularidade na consignação dos referidos índices de liquidez, em patamar plenamente aceito por esse egrégio tribunal, dentro de uma situação fático-jurídica que realmente impunha tal previsão, sendo certo que a mera ausência de uma justificativa formalizada no papel não elide a plena regularidade da justificativa da consignação da cláusula, tal como esta ocorreu. Assim, por todo exposto, agradeço a oportunidade e pugno pela total reforma do julgado, com a consequente regularidade do certame e do contrato aqui examinado. Obrigada. Agradeço ao defensor e retorno a palavra ao vice-conselheiro relator. Cumprimento a eminente defensora pela cuidadosa e abrangente defesa apresentada e eu vou retirar de pauta, retornando ao gabinete. Regimental, continua a palavra do seu relator. Agradeço aos defensores.
Relato item 87, senhor presidente, cuida-se de representação apresentada por Jundicestas, Comércio e Transporte, apontando irregularidades em pregão presencial da Prefeitura de Hortolândia, objeto cestas de alimentos para os servidores municipais. Na verdade, a representação aponta irregularidades no desfazimento da adjudicação do objeto do pregão presencial que tinha sido feita exatamente essa empresa. Ela foi ao judiciário que deu-lhe a segurança, em mandado de segurança, e determinou que a prefeitura reconstituísse a contratação exatamente nos termos dos despachos homologatórios e adjudicatórios. Então, a representação está prejudicada, a meu ver, já que eventual problema no ato administrativo foi sanado pela intervenção judicial. Nesse sentido, eu entendo que ela perdeu o objeto e extingue o feito sem julgamento de mérito, determinando sua remessa ao arquivo. Em discussão, numa discussão e votação, aprovado. 88 e 89 em conjunto, concorrência, contrato, termos aditivos, Urban de São José dos Campos com Locar Saneamento Ambiental, execução de serviços de coleta de lixo. Sobre a matéria, representação apresentada por Júlio Simões Transportes e Serviços. Em sessão desta Câmara, realizada em setembro de 2007, o julgamento foi convertido em diligência, colhendo proposta do eminente conselheiro Cláudio Ferraz de Alvarenga, que está aposentado há quase 3 anos. As diligências foram efetivadas, a instrução materializou-se e ela acabou se dividindo. Novamente, o processo veio à pauta em sessão de novembro do ano passado e o Ministério Público, consideradas as questões suscitadas, pediu oportunidade de manifestação específica, o que acabou ocorrendo no sentido da irregularidade dos atos praticados. É a síntese do relatório. A defesa foi feliz em afastar alguns aspectos, porém remanesce um suficiente para a proclamação da irregularidade, que diz respeito à insuficiente comprovação dos preços praticados. A peça orçamentária tomou por base aqui o valor de contratações anteriores da própria Urban, sem que tenha providenciado consulta prévia junto a outros fornecedores, com vistas a angariar, eventualmente, maiores e melhores dados. Voto pela irregularidade, entendendo, entretanto, improcedente a representação. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Em conjunto, 90 e 91. Ajustes do serviço de água e esgoto de Salto, com 2 empresas para fornecer materiais hidráulicos. Procedimento licitatório que precedeu as contratações foi um pregão presencial. A instrução igualmente foi dividida. No mérito, eu não vislumbro que haja problemas insuperáveis, à exceção daquele da comprovação de regularidade fiscal, já que exigiu-se comprovação quanto aos tributos imobiliários completamente desconectados com a natureza da contratação. Eu voto pela irregularidade. O voto da discussão, nova discussão e votação, aprovado. O item 92, houve protocolo de petição, senhor presidente, eu peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. 93, termos de aditamento, contrato da Prefeitura de Piracicaba com Sergete Comércio, Serviço de Engenharia de Trânsito. A instrução é pela irregularidade, considerada a incidência do princípio da acessoriedade. Exatamente por esta razão, julgo a matéria irregular. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 94 a 96 em conjunto. Pregão presencial, ato de registro de preços, autorizações de fornecimento, solicitações de compra, notas de empenho, Prefeitura de Araçatuba com Max Paper Comercial e SS Silveira e Silveira, objeto fornecimento de kits de material escolar para alunos da rede municipal de ensino. Sobre essas contratações, representação apresentada por munícipe de Araçatuba. A instrução foi no sentido da irregularidade, houve sustentação oral e apresentação de memoriais, todos devidamente
considerados no voto que passo a proferir. No caso vertente, o prefeito apôs no material escolar não o brasão do município, mas sim o slogan de sua campanha política, consubstanciando propaganda da coligação partidária vencedora do pleito eleitoral. Convém frisar que a colocação da expressão Araçatuba para todos no material escolar não abriga cunho educativo, informativo ou de orientação social, além de ter encarecido sobremaneira o custo dos objetos licitados. Portanto, reputo procedente a representação. A matéria contratual examinada não tem melhor sorte. Com suporte em sólida jurisprudência, reputo exorbitante que a amostra consigne o slogan de campanha ou qualquer outro símbolo, posto que isso constitui o acessório da entrega do material e sua posição no modelo traria prejuízo aos participantes que não se sagrassem vencedores da contenda. A inclusão de emblemas, logomarcas e brasões vai além do escopo da apresentação das amostras, que é avaliar se a qualidade do material oferecido pelas licitantes é compatível com o desejado pela administração. Mas, a fase interna do certame e a composição do processo de licitação foram atingidas pela anexação de documentos fora de ordem cronológica, como autorização para licitar, comprometendo a confiabilidade do procedimento, bem como pela emissão de parecer técnico-jurídico restrito ao instrumento convocatório e apresentação de atas diferentes para a mesma sessão de lances. Sobre o registro de preços, o sistema mostrou-se inócuo, conquanto a entrega dos produtos ocorreu de imediato, em única parcela, já no final do primeiro semestre. E aqui destaco que entregou-se esse material para os alunos que saíram de férias em seguida, material que deveria ser preservado e entregue no começo do segundo semestre, porque a criança que pega esse material leva para casa, a tendência até a possibilidade dele deteriorar. Ainda nesse campo, ressalto que sem qualquer motivação, o edital clausulou a prorrogação da ata de registro de preço, contrariando não só a lei de licitações, mas também decreto municipal que regulamenta a matéria. Falhou também a Prefeitura ao adotar critério de menor preço global, levando em consideração especialmente o lote 2, suprimentos para a secretaria, itens que não precisavam ser adquiridos em conjunto em forma de kit. Censuro, por falta de motivação lógica, a realização de pesquisa de preço junto a empresas sediadas em localidades distantes de Araçatuba, como Igaratá, Itapecerica da Serra e a própria capital, até porque o edital elegeu condições de entrega e pagamento muito diferentes daquelas consultadas. Na pesquisa, consultou-se para 5 dias de entrega e pagamento em 30, 60 e 90, enquanto que no edital foram 30 dias de entrega e 30 dias para pagamento. Nessa linha, a fiscalização por mote próprio recolheu a simples cotação no comércio local, logrando colher preços bastante convidativos para cada lote, melhores do que aqueles contratados. Um instrumento convocatório quedou também maculado por exigências exorbitantes e não justificadas. Destaco o estabelecimento de prova de liquidez de capital social relativos ao montante integral da licitação, muito embora o objeto tenha sido seccionado em lotes. Tal desconformidade gerou, por exemplo, cota social mínima superior ao montante ajustado no lote 2. Exigiu-se igualmente certificado em metro para determinados produtos como condição de habilitação, ofendendo matéria disciplinada pela súmula 17. Ficou evidenciada a disparidade entre o consignado no ato convocatório e na ata, conquanto o primeiro aprazou a entrega dos materiais para 30 dias e a segunda estipulou lapso de 15. De toda sorte, os bens adquiridos foram entregues em prazo superior ao demarcado no edital. Por derradeiro, a execução contratual restou eivada de severos óbices, a saber, apesar de todas as exigências, o vencedor da contenda ofereceu produtos sem as especificações contratadas, inclusive sem o selo do Inmetro. A quantidade adquirida de cada conjunto não guarda conformidade com a requisição inicial, nem com a ata, e as notas fiscais foram recebidas por um único servidor e não discriminaram os diferentes endereços de destino estabelecidos no chamamento. Voto pela procedência da representação, pela irregularidade da matéria contratual, aplico multa individual a todos os responsáveis de 250 festos para cada um. Antes de colocar a votação, eu queria só cumprimentar a Vossa Excelência pelo voto muito importante e
se o tribunal for imprimir alguma revista, de jurisprudência, esse é um voto que tem que constar. Porque é incrível. Tudo que não poderia fazer foi feito. Tudo. Pedagógico. Não, é um voto pedagógico. Porque, veja bem, entregar em Araçatuba, cidade longe, consultar. Será que a cidade não é de todo mundo? É de todo mundo. E o que vai significar isso para uma criança no caderno escolar? Vai aumentar o preço. Quer dizer, e esse tribunal tem orientado tanto a isso, fala, mas não fazer assim, não faça, não faça. Enfim, eu só lamento, mais uma vez, que nós tenhamos que considerar irregular, com um voto muito profundo de Vossa Excelência, com a fiscalização, com o Ministério Público, STG. Então, acompanho Vossa Excelência, coloco em discussão, não em discussão e votação, aprovado. Muito obrigado, senhor presidente. Item 97, pregão presencial, ata registro de preços, notas de empenho, Prefeitura de Taubaté com calvo comercial, aquisição parcelada de cestas básicas. Instados por 2 vezes os interessados a se manifestar sobre as impropriedades apontadas, os prazos transcorreram sem proveito. A instrução, em função disso, foi pela irregularidade, e eu me permito também concluir diretamente pela irregularidade, aplicando multa de 300 UFESPs ao responsável. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. 98 e 99 em conjunto, senhor presidente, é contrato da Prefeitura de Ribeirão Preto com a Caixa Econômica Federal, precedido de dispensa de licitação, prestação de serviços de pagamentos a servidores e funcionários municipais. Houve representação de Itaú Unibanco em relação a essa dispensa. A instrução é pela irregularidade da matéria, com procedência da representação, tema bastante conhecido e frequente em nossa jurisprudência. Eu igualmente concluo nesse mesmo sentido. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. O item 100, senhor presidente, eu vou retirar de pauta com retorno ao gabinete, porque o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, em sessão anterior, pediu vista de processos relatados por Vossa Excelência e por mim, exatamente sobre esse objeto, né, como contratação de shows artísticos. Mas eu aproveito a oportunidade para chamar a atenção de Vossas Excelências, não sei se leram isso, no Estadão, ou de ontem, ou de domingo, acho que é o de ontem, tem uma matéria sobre temas que o COAF do Ministério da Justiça Exato. tem voltado os seus holofotes, que são característicos de movimentação ilícita de recursos eventualmente desviados. Dentre os vários temas está o dos shows artísticos. Não sei se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de ler essa matéria. Então, o que demonstra realmente o cuidado que nós temos que ter. Entrevista, né? Era uma entrevista com a liderança do COAF. Não, foi uma matéria jornalística mesmo. Eu acho até tem uma entrevista com o diretor do COAF. E, nesse sentido, ele enfoca várias situações em que as movimentações financeiras pouco usuais chamam a atenção da COAF. Dentre elas, foi citada a contratação de shows artísticos por parte dos poderes públicos em geral. Então, faz bem o Tribunal de Contas do Estado de cuidar dessa matéria com tanta atenção como tem a ela dado. Então, retorno 100 ao meu gabinete. 101. Prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Taboão da Serra ao Centro de Estudos e Pesquisa João Amorim no ano de 2008, a partir de convênio do Programa de Saúde da Família. A instrução foi pela irregularidade. O Centro de Estudo João Amorim sustentou oralmente e apresentou memoriais. A matéria relativa à documentação da prestação de contas coloca em dúvida a execução do convênio em face da ausência de indicadores específicos dos resultados alcançados, da pouca informação sobre a quantidade de beneficiários do programa e da falta de transparência na evidenciação de custos
esta representada pela carência de individualização de demonstrativos de escrituração e conciliação bancária. Esse Centro de Estudo João Amorim é daquelas entidades que tem um caixa só, tem inúmeros convênios e tudo vai para o mesmo caixa. Então fica difícil se estabelecer seguramente a destinação das verbas, embora não haja um apontamento específico da não prestação de serviços. Houve problemas quanto à alocação de mão de obra e recolhimento de encargos sociais, que, a meu ver, comprometem a regularidade dessa prestação de contas. Mas o ponto que aqui chamou mais atenção, o conselheiro Josué não estava presente na sessão, mas o conselheiro Dimas certamente recorda, foi um enfoque bastante firme que o defensor da sustentação deu na questão da taxa de administração, né, que qual seria a sua natureza jurídica, por que ela existiria. Bom, eu aprofundei aqui o estudo nessa matéria, senhores conselheiros, e acabei verificando neste caso, não tem nada a ver com outros casos, neste caso específico em que nós temos um convênio que é de 2005. Aqui nós estamos na prestação de contas de 2008, convênio de 2005. Na verdade, o tribunal não apontou absolutamente nada sobre a taxa de administração quando do julgamento do convênio. O convênio foi tido por regular, com todas as suas características. Então, será que a gente agora, estamos verberando frontalmente contra a prestação de contas? Não, ninguém pense que o tribunal decide em sentido contrário ou tem posicionamento que possa compactuar com isso. Mas, no caso concreto, eu não me vejo em condição de proclamar como irregular e determinar a devolução de algo que foi aprovado. E é lá no convênio que isso tem que ser aprovado, e não aqui na prestação de contas, que só reflete o que é possível pagar e o que não é possível pagar, de acordo com o que foi estabelecido no convênio lá atrás. Então, especificamente nas circunstâncias deste caso, não obstante julgue irregular a prestação de contas por conta dos aspectos apontados anteriormente, eu não vou determinar a devolução da taxa de administração, considerado esse aspecto em particular. Em votação. Aprovado. Com relatórios de votos individualizados, 102 e 103, contas das câmaras municipais de Avaí e Corderópolis 2013, com a instrução, voto pela regularidade com ressalvas, com as determinações e recomendações cabíveis. O voto da discussão, na votação, aprovado. 104, Câmara Municipal de Bariri, contas de 2012, instrução dividida. Eu vou enfocar os aspectos que determinaram a divisão da instrução. Quanto aos encargos sociais de um servidor estatutário admitido em janeiro de 1980, que é o diretor técnico administrativo, desde sempre não se recolheu desconto previdenciário desse servidor, desde que ele entrou, por uma anomalia qualquer. E o tribunal, nas contas de 2010, entendeu que esta situação, nas contas de 2010, transitadas em julgado, que essa situação especificamente considerada, e essa foi uma decisão do tribunal pleno, não de Câmara, deveria ser arcada pelos cofres públicos municipais, considerada a sua excepcionalidade. Não haveria condição de recolhimento de um passivo enorme. A administração assumiu, ao não determinar esse pagamento, que, quando de eventual aposentação, os cofres públicos arcarão com este ônus. O regime contributivo estabelecido no texto constitucional, é claro que ele deveria ter sido incorporado e não recepcionar esta situação, mas estamos diante de uma situação de fato consolidada. Então, tendo sido esse entendimento proclamado pelo pleno desta Corte, eu acho que não há sentido, em processo de exercício posterior,
nós decidirmos de forma contrária. Então, eu considero essa questão solucionada. Aqui, igualmente, houve uma outra desconformidade. No exercício, houve uma revisão geral anual para todos os servidores e agentes políticos, nos termos do que a Constituição estabelece. Só que essa revisão geral anual foi acima da inflação. Ela não foi uma reposição. Na verdade, houve uma reposição e um plus, já que o percentual foi de 10%. Não houve nenhum efeito quanto aos números gerais da Câmara. E houve já um precedente aqui, nas contas de 2012, aqui nós estamos em 2012 também, da Câmara de Salles Oliveira, sessão de 24 de fevereiro deste ano, em que situação idêntica foi considerada passível de relevação. O último aspecto controvertido foi o diretor técnico-administrativo da Câmara. Esse servidor realmente dá trabalho lá para a municipalidade. Teto remuneratório. Ele obteve uma decisão judicial assegurando a possibilidade de perceber da forma que o faz e o judiciário determinou o congelamento e a absorção para futuros reajustes. Matéria, parênteses, que o Supremo Tribunal Federal, a semana passada, deu uma conformação distinta. Mas isto é um problema aí já do judiciário. Nesse sentido, eu voto pela regularidade com ressalva. Em discussão, não em discussão e votação, o voto está aprovado. 105, Câmara Municipal de São Caetano do Sul, 2012. Também instrução dividida. Os aspectos controvertidos aqui dizem respeito ao quadro pessoal, e efetivamente há uma desproporção entre os cargos em comissão e os efetivos, matéria que vem se repetindo desde o exercício de 2009, com algumas edições legislativas visando minorar, mas sem a efetividade necessária. Igualmente, há cargos em comissão que não possuem características de direção, chefia e assessoramento. Há pagamento de gratificações que têm amparo em resolução, mas sem nenhuma demonstração dos critérios efetivamente utilizados sobre a real necessidade de seu recebimento. Pagamento de um regime especial de trabalho, que parece com horas extras, que custou 2,5 milhões para a Câmara, quase 10% das despesas totais com os servidores. Então, isto tudo me leva a julgar como irregulares as contas. Esses aspectos devem ser apreciados pelo Ministério Público Estadual, a quem proponho sejam os autos encaminhados. Em discussão, não em discussão e votação, aprovado. 106, Câmara Municipal de Serrana, contas de 2013. A instrução é majoritária no sentido da regularidade, à exceção do douto Ministério Público, que verbera questões ligadas ao quadro de pessoal. Em relação a esse aspecto, a recomendação para correção da matéria se deu nas contas de 2011, decisão publicada em agosto de 2013. Houve a tomada de providências que acabaram se materializando apenas no exercício de 2014. Foram editadas leis complementares, houve um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público Estadual, e, diante desses aspectos, me parece que a ação do tribunal surtiu efeito material e concreto, e eu vou ficar com a instrução que propõe a regularidade com ressalvas, não obstante faça determinações e recomendações. Em discussão, em votação, aprovado. 107, Prefeitura de Piacatu, contas de 2013, com a instrução, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, não em discussão e votação, aprovado. 108, Prefeitura de Paulo de Faria, 2013. Também aqui a instrução foi pela emissão de parecer favorável, ressalvada a posição do douto Ministério Público em relação a créditos adicionais, transferências e remanejamentos,
déficit na execução orçamentária, tudo isso traduzindo uma deficiência de planejamento de políticas públicas. Déficit foi de 0,81%. Me parece tolerável, embora tenha gerado um déficit financeiro, mas esse também é inexpressivo frente à receita corrente líquida, menos de 2 dias de arrecadação. As alterações orçamentárias totalizaram 17,46%. Elas estavam amparadas na LOA, mas a administração deve buscar um equilíbrio e limitá-las ao percentual próximo da inflação. As dívidas judiciais existentes eram de baixa monta, foram todas pagas, os números são positivos. Eu voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão? Não em discussão e votação, o voto está aprovado. 110, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregular dispensa de licitação, bem como nota de empenho da Prefeitura de Itapeva, objeto capacitação de professores de ensino de jovens e adultos. Instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Não houve pesquisa de preços, o único referencial é um ajuste celebrado pela própria empresa contratada perante outro ente público. Entretanto, a despesa é pequena. Eu penso que a multa pode ser cancelada e só para essa finalidade eu voto pelo provimento parcial. O relatório é pelo provimento parcial. Em discussão, não houve discussão e votação, aprovado. Por fim, o 111, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Monteiro Lobato contra a sentença que negou o registro atos de admissão de pessoal por tempo determinado no exercício 2012, para professor de educação infantil, 25 horas. Instrução pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Contratações não ocorreram por motivos inesperados ou imprevisíveis, não caracterizou-se a urgência, invoca-se uma decisão judicial que determinou a administração e inauguração de creche. Essa decisão é de agosto de 2010, as admissões são de 2012. O Executivo vem contratando sempre as mesmas pessoas, ainda está dizendo que não podia fazer concurso por causa de período eleitoral, mas as admissões são de março, as eleições são de outubro, portanto, tudo fora. Não provimento. Em discussão e votação, aprovado. Encerrada a relatoria do eminente conselheiro Renato Batista Costa, passo agora para os itens finais ao conselheiro substituto José Romero. Senhor presidente, item 73, trata-se de representação formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do contrato emergencial celebrado pela Prefeitura de Jacupiranga com a empresa LA da Silva Transportes para a prestação de serviços de transporte escolar. Em síntese, a instrução demonstrou a ausência de justificativas para a dispensa de licitação, para o preço praticado e para a rejeição de proposta com menor preço, efetuada pela empresa TCS Transporte Cooperativo. Assim, voto pela irregularidade da matéria e pela procedência da representação. Em discussão, não houve discussão e votação, aprovado. O item 74, eu peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. É regimental. Item 75, trata-se de contratação firmada pela Câmara Municipal de Bertioga com a empresa Plano de Saúde Ana Costa S.A. para a prestação de serviços de saúde coletivo empresarial, precedida de concorrência pública, com a participação de única proponente, a qual, após classificada e habilitada, foi adjudicado o objeto. Não restou demonstrado nos autos, após regular instrução, a compatibilidade dos preços praticados com os de mercado. Maculou ainda o certame a exigência restritiva de que as licitantes comprovassem a prestação de serviços em Bertioga e na Baixada Santista. Assim, acompanho os órgãos técnicos e voto pela irregularidade da matéria. Em discussão, não houve discussão e votação, aprovado. Item 76, eu também peço a retirada de pauta com retorno dos autos ao gabinete. Retirada regimental. Agora os itens 77 a 79 em conjunto. Trata-se das contas anuais das câmaras municipais de Nipuã, Sales e Cruzália, todas relativas ao exercício de 2013. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos,
Assim acompanho os órgãos da Casa e voto pela regularidade das contas, com as ressalvas e recomendações que constam da íntegra dos votos. Em discussão? Não há discussão, votação. Aprovado. Itens 80 e 81 em conjunto. Trata-se das contas anuais das prefeituras de Panorama e Nova Granada, relativas ao exercício de 2013. Os principais índices legais e constitucionais foram atendidos. Assim, acolho as manifestações dos órgãos técnicos e voto pela emissão de parecer favorável, com as recomendações e ressalvas que constam do corpo dos votos. Em discussão? Não há discussão, votação. Aprovado. Item 82. Trata-se de agravo interposto por Bruno de Almeida contra o despacho que lhe aplicou multa de 20 UFESPs pelo atraso na remessa de documentos da Fundação Educacional Guaçuana. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, apesar do atraso, não ficou comprometido o exame das contas da entidade, pois a documentação ingressou a tempo para subsidiar os procedimentos de fiscalização. Assim, voto pelo provimento do agravo, cancelando a multa aplicada. Em discussão? Não há discussão, votação. Aprovado. Item 83. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ex-prefeito de Aguaí contra o acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares o pregão presencial, a ata de registro de preços e os termos aditivos do contrato celebrado pelo município para a aquisição de concreto betuminoso usinado a quente. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o embargante não logrou demonstrar as omissões, contradições ou obscuridades na decisão atacada. Assim, rejeito os embargos de declaração opostos. Em discussão? Não há discussão, votação. Aprovado. Item 84. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Presidente Bernardes, em face do descumprimento de despacho do eminente relator, que determinou a inscrição em dívida ativa de pagamentos irregulares efetuados a servidores municipais. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o recorrente logrou demonstrar o atendimento ao despacho do eminente relator, justificando que houve um lapso na comunicação das medidas junto a esta Corte de Contas. Assim, eu dou provimento ao recurso ordinário, cancelando a multa aplicada ao ex-prefeito. Em discussão? Não há discussão e votação. O voto está aprovado. Item 85. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Itápolis, contra a sentença que aplicou multa ao recorrente, por não comprovar, junto a esta Corte, a adoção de providências para a recomposição do erário, em face do julgamento de irregularidade, da prestação de contas de recursos repassados ao Oeste Futebol Clube. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o recorrente não logrou afastar os fundamentos da decisão atacada. Assim, nego provimento ao recurso ordinário interposto. Em discussão? Uma discussão e votação. Aprovado. E, por fim, o item 86 trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Itaiaçu, em face de sentença que aplicou multa ao recorrente, por descumprimento de providências determinadas por despacho do eminente conselheiro Antônio Roque Cittadini no decurso do processo. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, dou provimento ao recurso para afastar a multa aplicada, por não constar do despacho a determinação expressa para abertura de sindicância, e pelo fato da multa aplicada não estar quantificada nos autos. Em discussão? Não há discussão e votação. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, pergunto aos senhores conselheiros se querem fazer uso da palavra. Não querendo, consulto agora o ilustre promotor de contas, procurador de contas, se deseja aviso específico com o item da pauta. Não, senhor presidente, obrigado. Agradeço a todos os funcionários, senhores advogados, senhores conselheiros. Está encerrada a sessão.